E aí a gente começa a falar um pouquinho, né, sobre essa questão do azeite brasileiro, né, o que é o azeite brasileiro produzido, né, produzido no Brasil de oliveiras cultivadas aqui, né, de azeitonas das oliveiras cultivadas no Brasil. É muito interessante o percurso e ele está entrelaçado um pouquinho com a minha história como azeitólogo, né, porque data de 2008 o marco do agronegócio brasileiro, do dia 29 de fevereiro de 2008, a primeira extração de azeites de oliveiras cultivadas aqui. Um marco histórico e essa primeira extração desse século, vamos dizer, porque houve tentativas anteriores, né? Na verdade, é muito interessante a gente observar a história da olivicultura nas Américas, porque elas saem pela primeira vez do Mediterrâneo pelas mãos dos espanhóis, né? Então é interessante esse percurso, porque desde a América Central, como eu disse isso com os azeites espanhóis, né, já que estávamos falando dos espanhóis, até a América Hispânica há tentativas de consumo, de cultivo, e o Peru e o Chile são hoje ícones na olivicultura ancestral das Américas. O México e os Estados Unidos, um pouco posteriormente, já entre o século 17 e 18, e assim como a Argentina e o Brasil, as tentativas que houve no século 18, elas não vingaram, e no século XIX, com a saída de Dom João, elas já estavam espalhadas em algumas regiões do país, inclusive São Paulo, mas Dom João mandou arrancar todas as oliveiras que existiam na sua colônia. E as oliveiras mais antigas hoje no Brasil, elas datam do final do século XIX e começo do século XX, já coincidindo aí então com a colonização, as colônias italianas, as imigrações italianas que vieram para cá, e houve extração de azeite na década de 40 e 50, mas particularmente eu preciso aprofundar minha leitura e minha pesquisa para entender por que motivo esses cultivos foram abandonados, né? Não há mais esses olivais que estavam presentes aí na década de 40 e 50, inclusive até mesmo no Nordeste, e data então do final dos anos 80, começo dos anos 90, as pesquisas que vieram a resultar na extração histórica do dia 29 de fevereiro de 2008. Eu digo que coincide com o meu percurso porque foi justamente em 2008, naquele ano eu fui para a Itália, na minha primeira viagem de pesquisa acompanhando a Rosa Nepomuceno, viagem essa que resultou no livro Um Fio de Azeite, que foi escrito por ela, do qual eu sou colaborador gastronômico e escrevo o último capítulo, né, com receitas compiladas na viagem e já harmonizadas com azeite. Essa viagem foi então um marco para mim. Quando eu voltei de lá, eu já voltei decidido a estudar azeites, era só isso que eu queria fazer. Eu estava muito apaixonado, tive um impacto muito grande quando eu vi uma oliveira carregada de azeitonas, e aí assim, isso posteriormente ser transformado em azeite. Então, a partir dali eu fui estudar, e quando então, naquele ano, eu fui saber embora eu ainda fosse muito precário nas pesquisas pela internet, há 13 anos atrás, eu fui ali saber que o Brasil tinha extraído seu primeiro azeite na cidade de Maria da Fé, no centro de pesquisa, né, Centro Tecnológico de Azeitona e Azeite da EPAMIG, e eu fui até lá. Fui até lá principalmente porque meu irmão Otávio mora na cidade vizinha, Itajubá, isso é no sul de Minas, na Serra da Mantiqueira. Fui e conheci o coordenador técnico do projeto, o Newton Caetano, foi muito interessante, provei aquele azeite e vi as condições em que ele tinha sido extraído, ainda de uma forma muito precária, mas eu me recordo bem que ele tinha uma acidez 0,4, os parâmetros químicos estavam de acordo, obviamente sensorialmente ele tinha alguns defeitos por conta da forma precária de extração, mas foi um marco que foi o primeiro passo, e hoje nós já estamos aí, embora soframos muito com as condições climáticas, que não são as mais adequadas
para a olivicultura, porém é uma árvore muito sábia que vai se adaptando e a gente está então aí com uma produção muito interessante, já ultrapassamos as 200 toneladas, ou seja, 200 mil litros, isso não é nada, ainda perto do que o Brasil consome. Então vale informar também que o Brasil é o segundo maior importador de azeites do mundo fora da União Europeia, sendo ultrapassado até pelos Estados Unidos, e chegamos no ano passado a um volume de importação de 105 milhões de litros, vejam bem, 105 milhões de litros. Isso faz com que a gente chegue a uma média per capita de consumo de meio litro apenas, né? Então fica evidente que talvez um quarto da população brasileira consuma azeite, 50 milhões de habitantes, é o que se estima, né? Então veja bem o quanto de potencial nós temos para o consumo de azeite, e eu não estou falando apenas de um modismo, não só porque estamos produzindo no próprio país, né, como também estamos falando de um alimento funcional que, uma vez inserido na nossa dieta, né, com mais conhecimento, vamos dizer assim, como utilizar, nós estamos inserindo um alimento funcional importantíssimo, né? As dietas de todos os povos são muito dinâmicas e elas sofrem influências culturais distintas. O azeite é uma influência cultural nossa, principalmente da parte dos portugueses, tanto que 60% dos azeites que são vendidos no Brasil são envasados em Portugal. Vamos ter uma live só de azeites portugueses. E isso é muito interessante, né? Tudo isso se configura de uma forma interessante, porque eu acabo chegando a algumas, vamos dizer assim, conclusões e hipóteses, né? Alguma hipótese a respeito de por que a olivicultura no Brasil ela não é ancestral. Por que a olivicultura no Brasil ela é contemporânea e ela tem apenas 13 anos, ainda que a gente tenha dados históricos anteriores e em que se comprova as tentativas, né? Eu acredito muito que seja o lobby de portugueses, né? As grandes invasadoras têm muito interesse no mercado brasileiro, principalmente os portugueses, que sempre fizeram acreditar que a olivicultura talvez não se adaptasse muito bem ao nosso país e, quem sabe, né, tenha realmente dificuldades em se adaptar, e o Brasil vai ter um limite, um limite baixo no volume de produção, porque a intenção e o objetivo seria produzir um volume importante, um volume que fizesse com que o país diminuísse a importação, né? Mas eu afirmo com todas as letras que a grande função que os produtores brasileiros de azeite estão exercendo no país ao fazer a qualidade que estão fazendo, eles estão, vamos dizer assim, influenciando os importadores também, ou até mesmo o consumidor que está aprendendo, brasileiro, que está aprendendo a consumir melhor azeite, a exigir qualidade. Porque, sem dúvida nenhuma, de 2008 para cá, a qualidade do azeite que o Brasil importa, não só, obviamente, houve um fator importante que foi a publicação da normativa brasileira no ano de 2012 apenas. Então, está nesse período histórico, né? Isso contribuiu também, mas sem dúvida alguma, hoje o azeite que importamos é infinitamente superior em qualidade daquilo que se importava há 10 anos atrás, né? Então, a normativa brasileira publicada pelo MAPA, ela veio implementar essa melhoria de qualidade, mas eu não tenho dúvidas do papel importantíssimo do produtor brasileiro ao fazer a qualidade que está sendo feita, eles também estão contribuindo para a melhoria da qualidade que estamos consumindo no Brasil. Então, esse é um cenário interessante a se conhecer, esse é um cenário interessante a saber. E uma vez que produzimos um volume tão pequeno, porque está aqui a marca de azeites que produz maior volume no Brasil, né? Então, assim, uma marca que produziu no ano de 2020 60 mil litros de azeite, é um volume muito grande, né? É 1/3 da produção nacional. Né? Então, a gente vai vendo que esse que produz o maior volume é o que tem o menor custo também. E ainda assim, é considerado muito caro. Uma garrafa como essa aqui, a gente está vendendo na Rede Zona Sul
por cerca de quase R$50, 47, se eu não me engano. Uma garrafa de 250. Então, como a gente vai pavimentar um caminho para que esses produtores brasileiros realmente possam vender seu produto por esse valor, porque vale isso? Essa que é a questão, né? Isso é que eu fico tentando dizer sobre essa mudança cultural que é preciso ser implementada com relação ao preço. E por que eu falo sobre isso? Porque culturalmente hoje já é considerado muito comum comprarmos um vinho de 50 e 60 reais e consumi-lo em 1 hora. Até mesmo as cervejas artesanais aí que custam 30, 40 reais e são consumidas em 15, 20 minutos, né? Dependendo de quantos estão ali compartilhando daquela cerveja ou daquela bebida. E um azeite, gente? Por que um azeite de 250 ml a 40 reais ou de 500 ml a 60, 70 reais é considerado tão caro? Se nós não vamos consumi-lo em horas, nós vamos consumi-los em dias, né? Vamos consumi-los talvez em semanas, né? Vamos consumi-los talvez até em mais de um mês. Não aconselho a mais de 2 meses, porque o azeite vai perder suas propriedades, vai perder a sua complexidade sensorial.